Bom dia. Tem coisas na vida que acontece. Eu gravei aqui uns 20 minutos e não saiu nada. Saiu 6 segundos. Tudo tem um motivo, eu vou repetir. Me chamo André Luiz. Só que agora com mais animação, porque eu estava tão triste. Sou médium, estou aqui com o meu querido povo da Senzala, meu pai Miguel de Angola, nosso síndico da casa, minha avó Isabel, minha avó paterna, viu como é que faltou muita coisa? Trabalhando junto com a vovó Catarina das Cachoeiras de Angola, minha avó Chica, minha avó Francisca, minha avó materna, trabalhando junto com a vovó Maré Redonda, meu conguga, o único ser vivo que consegui enxergar para Miguel de Angola. Faltou o café com cravo, canela e açúcar mascavo, olha quanta coisa. E faltou abrir o Minutos de Sabedoria, mas eu vou deixar para daqui a pouco. O tema que eu abordei foi a questão do relógio, que aparentemente ele roda igual os ponteiros no mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo dia, mas o conteúdo que está contido nessas horas jamais são iguais. E estava discorrendo sobre um tema que ontem me deixou muito chateado, que foi uma pequena discussão através de uma pessoa que esteve aqui ontem, em que nós dois fomos responsáveis. Não estou dividindo culpa com ninguém, mas eu me considero o meu erro muito maior, porque, não por eu ser médium, mas por estar um nível, também não estou um nível acima, não. Eu tenho uma compreensão um pouco melhor das realidades da vida que essa pessoa tem. E ela também não foi assim tão abusiva, tão errada, mas fez com que eu ficasse chateado. A pessoa também não se desculpou, não estou cobrando desculpa de ninguém. Eu tenho que cobrar a minha desculpa, a minha responsabilidade sobre os meus atos. Isso sim. Aí eu me cobro. Posso até me cobrar de forma errada. Pela minha postura. Não é mais para eu ter essa postura. Sabe? Ela errou? Errou. Pede desculpa? Não. Mas não justifica. Isso é ela. Eu me cobro e peço desculpas. Eu ainda vou ter essa oportunidade. Se ela não aceitar, não é já problema meu. Mas eu vou fazer a minha parte. Uma discussão muito boba, muito irrisória. Isso aqui me dá até vergonha. Pelo fato que aconteceu, mas já aconteceu. O que não tem solução, solucionado está. Por isso que eu digo, as horas, o conteúdo das horas, elas são muito diferentes. Porque a gente não espera a cada tempo, apesar dele rodar igual, que a gente vai ter o mesmo comportamento. Também não é desculpa porque somos humanos, somos de carne e osso, nós temos nossos aprendizados e estamos aqui em processo de aprendizado, senão o que estaremos fazendo aqui? Que sirva de lição, principalmente para mim, não para ela, não cobro nada dela, do comportamento que teve. O comportamento foi meu.
E vou ter oportunidade de fazer, de ir lá na casa dela, conversar e pedir desculpas. Se ela não aceitar, aí já não é, posso fazer muita coisa. Uma coisa boba, que eu poderia relevar tranquilamente, mas não aconteceu. Houve erro das duas partes? Houve, mas é como eu falei, isso não justifica. Foi muito mais o meu orgulho, o meu ego ferido, do que propriamente da parte dela, que ela não teve a intenção de me tocar, de me machucar, de me ferir. Não. Quem feriu fui eu. Isso dói, sabe? Mas há um tempo atrás eu estaria chorando, eu estaria me sentindo muito responsabilizado pela minha atitude, e me sinto. Me cobro, sim. Estamos aqui com a minha avó Isabel, junto com a avó Catarina das Cachoeiras de Angola, minha avó Chica, minha avó Francisca, junto com a avó Maria Redonda, nosso síndico da casa, Pai Miguel de Angola, nosso Canguga, o único ser vivo que conseguia ver o espírito do Pai Miguel na Terra. E estamos aqui em processo de aprendizado. Não quer dizer que isso eu vá errar o tempo todo. Mas, pela minha postura, pela minha posição, eu me coloco, sim, como o maior responsável. E isso machuca, isso me machucou desde ontem. Mas, é o que eu falei, o que não tem solução, solucionado está. Farei a minha parte. De ir lá na casa dela, não vou pedir por telefone, eu vou na casa dela e falarei pessoalmente o que eu tenho que falar, pela bobagem que foi. Coisa insignificante, que não merecia chegar ao ponto que chegou. Como eu disse, a não ser pelo meu ego ferido, pela minha arrogância. Eu acabei a ferindo muito mais do que ela a mim. E isso eu me cobro, por tudo que eu já tenho aprendido. Não sou santo, não é porque eu sou médium que eu vá também, eu sou médium, não posso fazer isso. Não, posso, tanto que eu fiz. Mas isso será reparado. Se a pessoa não aceitar, volta para mim a não reparação. Mas o que eu quero dizer é que o conteúdo desses ponteiros do relógio nunca são iguais, porque foi uma coisa inesperada, sabe? A gente não pode programar tudo na vida, agir de uma maneira correta. A gente pode orar e vigiar. Isso sim. Ela disse que eu estava fazendo uma coisa, isso não serve de desculpa. Eu não estava fazendo essa coisa. Eu estava em oração, pedindo por nós. Mas, de qualquer maneira, ela julgou errado. Isso me ofendeu. Não era mais para me ofender. E acontece. Estamos nessa escola da vida aqui para isso. Que essa lição não se repita. Espero que não se repita. Estamos aqui num processo de aprendizado. Me deixou muito magoado, não com ela, comigo mesmo. Com a minha postura.
E vou tentar e vou conseguir recuperar isso aí. Vamos ver. Né? Eu, no final, acabei ofendendo muito mais do que ela a mim. Sabe? Não deveria ter feito isso. Estou aqui pedindo desculpa. Eu não vou contar os detalhes, não interessa. Eu só estou contando o contexto como geral. E hoje isso me dói muito, muito. Sinal de que eu estou evoluindo. Porque se eu não estivesse evoluindo, isso não estaria me doendo. Estaria sendo uma coisa natural, normal. Continuaria com meu nariz em pé. Ela errou, eu respondi na lata, mereceu ouvir, e daí para frente. E não é por aí que as coisas funcionam. Por isso que as horas nunca são iguais. Orai e vigiai, para não cair em tentação. E ontem eu caí na tentação da grosseria. Sabe, a pessoa que esteve aqui em casa, ficamos conversando, nos tratamos tão bem. E quando chegou no final do dia, quando ela chegou em casa, perguntei se ela tinha chegado bem. Começamos a conversar. E ela falou, você está fazendo isso, isso, isso. Eu falei, não, eu estou fazendo o evangelho pedindo por nós. Isso me deixou. Eu falei, como é que você está falando uma coisa que você não sabe o que é? Isso não se faz. Eu estou numa postura e você está colocando outra. Eu achei que isso fosse suficiente para entornar um caldeirão. Sem motivo algum. É isso que eu tenho para dizer. Em todos esses ensinamentos aqui, eu continuo aquele filho cabeçudo, orelhudo, teimoso. Já era para estar tomando uma outra postura. Tomei uma postura oposta. Isso é que me deixou mais chateado. Me deixou chateado comigo, não com ela. Que ela não foi agressiva assim. Foi e não foi. Mas não foi com a intenção. Então eu venho aqui pedir desculpas no canal. Vou conseguir recuperar. Se ela não aceitar, eu devolvo, eu fico com o meu erro. Eu, hoje, como habitante da Terra, como ser humano, estou suscetível a essas coisas. Não justifica em nada. Mas é para que nós, enquanto seres humanos, brutais seres humanos, possamos estar sempre vigilantes nas nossas atitudes para depois não cair em arrependimento, como eu estou arrependido. E olha, dói demais. Enfim, agradeço a vocês que chegaram até aqui. Vou fazer a leitura do Evangelho, uma página. Minutos de sabedoria. Olha aí. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus que estão de sempre chamando a atenção para seus erros. Exatamente. Reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva.
O arado que rasga o seio da terra é o que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam o nosso coração, tornando possível um progresso maior. Exatamente o que foi falado aqui. Impressionante. Precisa dizer algo mais? Graças a Deus, graças a Deusa. Minutos de Sabedoria resumiu tudo aquilo que foi falado. Foi uma calúnia, mas não foi essa calúnia toda. Errou, eu errei mais ainda. Graças a Deus, obrigado a vocês que chegaram até aqui. Espero que o vídeo esteja gravando. E se não gravar, eu gravo tudo de novo. Essa é a minha função. Essa é a minha aprendizado de paciência. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a quem chegou até aqui. Que sirva de lição, que sirva de aprendizado para a escola da vida. Água fluidificada das vovós. Que água boa. O café que eu tinha esquecido, olha só, colocar o açúcar mascavo, o cravo e a canela. Deixando até a metade para eles trabalharem, limpar essas energias, tentar tirar esse peso da consciência, que dói pra caramba, e vamos em frente. Obrigado.